Então, vamos lá, né? Mais um vídeo aqui, né? Falando sobre o Corinthians, né? Falar o quê? Né, depois de tantas coisas que eu ouvi, tantas coisas que eu li sobre o assunto, né? Desde ontem no final do jogo, né? Não foi um jogo fácil, né? Por vários motivos, né? Um dos principais motivos foi a questão climática, a chuva, né? Houve muita chuva aqui em São Paulo na noite, né, de ontem, né, na noite do dia 24. Né? Então, lógico, né, que isso não justifica porque a chuva foi para os dois clubes, né, os dois times, mas, né, nós sentimos que depois do segundo gol, né, que o Corinthians virou o jogo, né, então de novo, né, houve alguns erros particulares, né, então algumas coisas que não podem acontecer, né, fatos também que eu considero como início de trabalho, né, então analisando um pouquinho mais friamente, né, o que foi o jogo de ontem, né, então o jogo do Corinthians e Racing pela semifinal né, da Sul-Americana, da Copa Sul-Americana. Foi um jogo bem pareio, um jogo bem disputado, um jogo bem forte fisicamente, mas, né, alguns pontos, né, que devem ser ressaltados aqui que são importantes, né, que devem ser conversados de algumas formas. Bem, então, alguns pontos positivos foram a dupla, né, que está ganhando, né, cada vez mais força, que é o Yuri Alberto e o Memphis, né, então os dois estão se integrando bem, estão se entrosando bem, estão conseguindo realizar algumas jogadas interessantes, né, tanto é que as principais chances, as principais partes, né, as jogadas mais interessantes do jogo foram deles, né, por parte do Corinthians. E o que fica meio, tipo, o que me deixa preocupado é a questão do meio-campo, né? Então, meio-campo onde, né, o venezuelano, ele teve, né, boas participações, mas devido à questão do campo, eu acredito que ele teve uma lesão, uma entrada forte, né, do jogador do Racing, né? Então, o venezuelano ele vai ter alguns problemas, né? O Gonçalo Dias. Então, isso vai deixar, né, com que uma preocupação para segunda-feira, levando em consideração que segunda-feira é o jogo mesmo que vai valer. Né? Depois eu vou fazer um videozinho aqui falando sobre as minhas expectativas sobre a rodada, né, do Brasileirão, né, principalmente analisando os jogos daqueles que eu considero, né, que sejam concorrentes diretos sobre a disputa, né, contra o Z4. Né? Então, o que fica de importante do jogo de ontem? Né? Então, tem alguns erros que precisam ser corrigidos, né? Esses erros só vão ser corrigidos com o passar do tempo. Aí tem muitos que podem dizer, mas o clube, né, o time, ele não deveria ter essas desculpas. Mas é um elenco que está sendo montado e remontado durante todo o processo, né, o processo do ano de 2024. Né, houve muitas saídas, né, de jogadores no final de 2023. Muitos desses jogadores hoje estão cobrando o Corinthians na justiça por valores que eles acreditam que precisam ser recebidos, né? Muitos deles devidamente pensar que quem trabalha precisa receber, né? Uma das coisas que me chamou a atenção ontem, né, que muitos comentaristas colocaram, que depois da entrevista, né, do Emiliano, né, ficou bem claro que alguns jogadores não estão entrando por conta, né, de problemas referentes a contrato, né, no caso do Giovani, né, no caso do Matheus Araújo, né, então esses jogadores eles, né, não estão entrando por conta de renovação contratual. Lógico, né, pensando por uma questão bem simples, né? Então, quem deve jogar é aqueles que estão comprometidos com a causa, que estão comprometidos com o clube, né? Que estão ali trabalhando, que estão ali fazendo o seu máximo, né? E que, né, pretendem continuar ali dentro. Então, não adianta eu dar visibilidade para uma pessoa que essa pessoa ela está pensando em sair do local onde ela está trabalhando hoje. Né? Então, é o exemplo aí desses jogadores que foi citado, né, pelo Emiliano Dias. Então, né? Então, o que fica, né, de lição disso tudo, né? Hoje é um sentimento estranho, né? Poderia ter sido melhor, né? Não foi, né? Como
filósofo, né, como uma pessoa formada em filosofia, né, então fica aquele sentimento meio leninista, né, pessimista até o máximo, né, então o que esperar, né, da próxima quinta-feira, né, o primeiro passo, né, é vencer na segunda, né, se não vencer na segunda-feira o Cuiabá, o negócio vai ficar complicado, né, levando em consideração que ontem também houve um jogo, né, onde o Cuiabá ele foi derrotado pelo Vasco, né, que isso ajudou de uma certa forma o Corinthians, né? Então, levando em consideração, depois vou gravar um vídeo sobre esses temas, mas qual é a expectativa, né, dessa rodada? Né? Olhando para a rodada, a possibilidade de sairmos dessa posição desagradável. Mas, né, o que esperar para quinta-feira que vem? Né? A classificação, do meu ponto de vista, ela é uma classificação que pode ser alcançada, mas se por um acaso nós saíssemos aqui com o resultado de uma vantagem simples, seria muito mais fácil, coisa que não será fácil lá na Argentina. Né? Então, eu sei que o nosso estigma é o sofrimento, né? Mas nem tudo precisa ter tanto sofrimento, né? Nem tudo precisa ser tão sofrível, né? Então, esperar que as coisas melhorem. Bem, então isso aqui foi aquilo que eu penso sobre o que aconteceu ontem e o que pode acontecer daqui a algum tempo, né? Acontecer nesses próximos 2 jogos aí do clube, né? E levando em consideração que na outra segunda ainda nós teremos clássico, né? Clássico contra o Parmeira, né? Então, né, vamos ver. Aqui é o professor Rogério, né? O corintiano. Se você, né, gostou aqui, curta, se inscreva nesse canal ou entre, né, na comunidade ali do Instagram, né, que eu vou postar esse vídeo nos 2 canais, e vamos ver aí o que acontece. Falou, gente, aquele abraço.